Boa noite, graça e paz. Estamos dando início a mais um programa do Senan, Centro Acadêmico de Missão, onde traremos informações sobre o continente americano. E esse trabalho foi feito pelos alunos do Seminário Betel Brasileiro, onde o Senan faz parte da grade curricular e tem como objetivo informar a respeito das necessidades espirituais, sociais e econômicas de cada nação e povo, bem como a sua história e situação política atual. Despertar nos alunos e nas igrejas a vocação e o interesse por missões. Janela 414. E o nosso tema é alcançando essa geração para o reino de Deus. E a nossa divisa é: o que ouvimos e aprendemos, contaremos às gerações vindouras. Salmo 78, versículo 3 e 4. E você é o nosso convidado especial. Vamos juntos aprender um pouco mais sobre a janela 414 no continente americano. Vem! É tempo de acordar. A igreja encontra hoje o seu maior desafio na história. Uma geração inteira na corda bamba. Será que a igreja vai ganhá-los ou perdê-los? Será que a igreja se levantará e lutará por eles? O número de pessoas nascidas nesta semana, 2.684.934. Número de pessoas nascidas neste ano, 140 milhões. O mesmo que a população da Rússia, mais do que a população do Japão. Enquanto você assiste este vídeo, 1.300 pessoas nascerão em todo o mundo. Em junho de 2011 eram 6.980.125.347. Nos próximos 10 anos, some mais 1 bilhão de pessoas. Hoje, 1/3 da população mundial tem menos de 15 anos, ou seja, 2,3 bilhões de crianças. Se o número de cristãos praticantes é de apenas 17%, então são 395 milhões de crianças cristãs. São 395 milhões de oportunidades para mudarem sua igreja, cidade, nação, mundo e o futuro. Você sabia que o mundo ao nosso redor está mudando? Geração Conectada. $640 milhões de usuários ativos, 50 bilhões de fotos postadas, mais de 2 bilhões de usuários de internet, mais de 5 bilhões de linhas ativas de celulares. Os smartphones de hoje têm a mesma tecnologia da nave Apollo que foi à Lua em 1969. O segundo maior país usuário do Facebook no mundo é a Indonésia. O mundo está mudando. Pesquise por Jesus no Google e terá 416 milhões de resultados. Pesquise por porn, de pornografia, e terá 951 milhões de resultados. A maioria das crianças que veem pornografia fazem isso em aparelhos comprados pelos próprios pais. Pesquisa do Instituto Barna mostra que crianças estão se afastando muito rápido da cosmovisão bíblica. Popstar mais popular no YouTube, Lady Gaga. Prêmio Grammy de melhor artista, Eminem, com suas palavras chocantes e más. Jogo mais popular no mundo, maldição e escuridão do Warcraft. Crianças americanas gastam 7 horas e 38 minutos na TV e mídia digital todos os dias. Crianças veem mais de 200 milhões de vídeos no YouTube diariamente e compartilham com seus amigos por centenas de sites e redes sociais. Nossas crianças estão sendo discipuladas pelo mundo. A igreja perderá esta geração. Onde estão as poderosas igrejas de Filipos, Tessalônica, Éfeso? Não há nenhuma. Por que as igrejas na Holanda, Espanha e Austrália estão sendo vendidas como bares, restaurantes, hotéis e mesquitas? Eles perderam uma geração. Porque depois da geração de Josué, Israel sofreu na era dos juízes?
Porque depois de Davi veio Absalão. Eles perderam uma geração. 不要让我们迷失 อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? आप हमें खो रहे हो. You're losing us. Ви нам допоможете? Папа, мама. 우리 잃어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. Und also believe. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. O número de crianças em nossas igrejas? 27%. Em média, apenas 3% do orçamento das igrejas são designados às crianças, mesmo sendo elas nosso futuro. 80% de todas as pessoas que vêm a Cristo fazem antes dos 18 anos. A janela 414 é a faixa etária em que as pessoas geralmente encontram Cristo. A igreja tem influência, oportunidade, mandado, mão de obra e responsabilidade de levantar uma geração de transformadores de mundo. É hora de crianças e jovens tornarem-se o foco prioritário da Igreja Mundial. Foco de uma década, 2010-2020. Se você tivesse que se levantar para ganhar esta geração, que diferença você faria em 10 anos? Na sua igreja, comunidade, na sua nação? Una-se ao movimento para se levantar e lutar, para ganhar, para discipular uma geração. O tempo para a igreja chegou. Movimento Janela 414. Eles estão esperando. Olá, eu sou a missionária Maria Dolores Zacaron, sou missionária de crianças desde o ano de 1996, sou membro da Igreja Presbiteriana de Erval do Oeste, Santa Catarina. Estou de volta ao Sul, depois de, já são 6 anos, depois de 22 anos servindo ao Senhor em mais de 10 campos missionários diferentes. Hoje nós vamos falar sobre a janela 4x14. Gostaria de lembrar aos irmãos que a janela 4x14 ela é diferente da janela 10x40. A janela 10x40 é uma referência a certa região do mapa mundi, aonde as condições são bem difíceis, tanto na área econômica, social e, consequentemente, evangelística. A janela 4x14 é sobre a idade, é sobre a faixa etária entre os 4 e 14 anos. Quem criou essa visão foi a APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. Essa missão é especializada em evangelismo, treinamento de obreiros e também produção de literatura especial para trabalhar com crianças. Porém, de uns tempos para cá, nós poderíamos dizer que não é a janela 4x14. Por quê? Porque tem se estudado muito sobre a primeiríssima infância, que é de 0 até os 3 anos. Então, nós poderíamos dizer que 60% da população mundial é a janela 0x14. Mas nós vamos manter, então, essa designação que a PEC criou da janela 4x14. Tem algumas informações muito interessantes. Por exemplo, por que se fala a respeito disso? Essas faixas etárias, por exemplo,
de 0 a 3, de 4 a 6, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14. São faixas que a psicologia estuda sobre as carências que a criança tem. E uma das maiores carências que a criança tem é a área espiritual. Por isso, conforme pesquisas realizadas, percebe-se que uma criança entre 0 e 4 anos, ela pode conhecer Jesus. Uma pesquisa divulgada de uma forma muito ampla tem mostrado que 4% das pessoas recebem a Cristo só depois dos 30 anos. 10% das pessoas aceitaram a Cristo entre 15 e 30 anos. Porém, 35% das pessoas receberam a Cristo entre 10 e 15 anos. Mas 50%, irmão, 50% das pessoas que já receberam a Cristo em sua vida como único e suficiente Salvador estavam na faixa etária entre 4 e 10 anos. O escritor George Barna é muito bem visto na área de evangelização de crianças. Ele chega a afirmar que o maior desafio de hoje é formar uma geração com a cosmovisão bíblica e que uma pessoa, se ela for conduzida a Cristo, se ela tiver uma experiência pessoal com Cristo antes dos 14 anos, essa criança, esse adolescente, servirá ao Senhor pelo resto da sua vida. É um missionário, portanto, em potencial. Dentro daquilo que a Janela 10x14 vem pesquisando e publicando nos meios missionários para crianças, percebe-se que este conceito ele se confirma cada vez mais. Com um olhar bem cuidadoso nessa janela que nós colocamos aqui como um formato de coração, onde estão representadas 5 crianças dos continentes do mapa mundi. A deficiência que existe é na área educacional, onde há em todo o mundo milhares de crianças que sofrem com a falta de material didático-pedagógico para a alfabetização e para a continuidade da vida escolar. Uma outra área é a área familiar. A área familiar mostra que há um crescente número de crianças completamente inseguras dentro da sua própria casa. Então, o desenvolvimento intelectual, ele acaba sendo prejudicado por causa disso. A área física. Nós sabemos que quando a área emocional, quando a área educacional, quando a área espiritual não é atendida de forma correta, o físico da criança começa a sofrer alterações. Por quê? Porque nós somos um conjunto, é uma soma das nossas emoções, da nossa vida espiritual, a nossa vida física é uma soma. Por isso que a psicologia chama de efeitos psicossomáticos. Mas o mais importante que nós podemos ver, a carência em todo o mundo é na questão espiritual. Por quê? Porque, como já foi falado, 60%, 85%, a maioria das pessoas que hoje são nascidas de novo, elas tomaram uma decisão muito cedo na sua vida. Alguém as levou a ouvir a palavra de Deus
antes dos 14 anos. Portanto, irmãos, essa faixa etária é fundamental. Por isso que se fala janela 4x14. Ou, se você quiser incluir a primeiríssima infância, você pode dizer lá na sua igreja ou no seu grupo a janela 0x14. Por quê? Porque uma criança com características próprias, todas elas têm características próprias, elas são favoráveis a receber a Cristo. E agora, eu gostaria de falar uma coisa para vocês, muito importante. São 3 itens que com certeza você vai concordar comigo. Primeiro, a criança é humilde e facilmente reconhece que é pecadora. Vou repetir. A criança é humilde e facilmente reconhece que é pecadora. Segundo lugar, a criança está numa fase da vida que é muito mais fácil crer. Por quê? Porque sua mente ainda não está contaminada. E em terceiro lugar, ela não está presa a vícios. A criança ainda não tem vícios. Quanto mais cedo nós pregarmos para as crianças, melhor. Quanto mais cedo nós oferecermos uma Bíblia infantil para uma criança, muito melhor. Quanto mais cedo nós falarmos da entrega que Jesus fez da sua própria vida no meu lugar, no seu lugar, quanto mais cedo nós falarmos para as crianças, mais cedo elas crerão. Portanto, irmãos, o maior desafio da nossa vida como pessoas próximas de crianças, como professores de crianças, como missionários de crianças, como pais de crianças, como avós de crianças, como tios de crianças. Todos nós temos crianças próximas a nós. Irmãos, nós temos que ter aqui, na ponta da língua, em todos os momentos, Deus haverá de colocar uma criança próxima a nós, para que nós possamos falar do grande amor do nosso Deus para essas crianças. E eu concluo dizendo que o maior desafio para o povo de Deus agora é investir exatamente no alcance das crianças para o Senhor Jesus Cristo. Quero desafiar você nesta hora. Evangelize uma criança. Memorize os versículos que você pode, que você deve falar para as crianças. Prepare-se, porque uma nova geração de adoradores está se levantando na humanidade. Não perca tempo. Dedique-se muito à causa da evangelização das crianças. Amém? Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Brasil. O Brasil é um país que se encontra na América do Sul, é o maior país da América do Sul. Nós fazemos fronteira com quase todos os países, menos o Chile e o Equador. O Brasil, de uma maneira geral, apresenta um clima tropical, à exceção da região sul, que apresenta um clima subtropical. Também temos uma diversidade muito grande no que se refere aos biomas. Um deles é a floresta amazônica, que merece destaque, a maior floresta tropical do planeta. Nós temos um relevo pouco acidentado. O relevo brasileiro se encontra no arcabouço geológico antigo, favorecendo assim a estabilidade do terreno e desfavorecendo as atividades tectônicas como terremotos, de grandes proporções, e vulcanismo. Como sabemos, o Brasil foi descoberto por Portugal, na pessoa de Pedro Álvares Cabral, em 1500. Em 1889, o Brasil foi proclamado uma república, rompeu com a monarquia,
Então, a partir de então, a República Presidencialista predomina até os dias de hoje. Somos um Estado democrático de direito, onde elegemos nossos representantes através do voto direto, como aconteceu domingo, né, o chamado sufrágio universal. Em termos econômicos, o Brasil é um grande exportador de commodities. Commodities são gêneros agrícolas e gêneros minerais, né, produtos naturais, digamos assim, agricultura, pecuária e minerais. Essa é a tríade das representações de exportação do Brasil, das commodities brasileiras. Também produzimos e exportamos produtos manufaturados, como peças de avião e plataformas, entre outros produtos. Produzimos carro também, embora não tenhamos uma automobilística nossa, uma montadora nossa. A economia do Brasil em 2018 era a 8ª maior do mundo. E em termos gerais, né, do censo do IBGE, somos 210 milhões de pessoas. Temos uma expectativa de vida de 76 anos aproximadamente. Um quarto dessa população brasileira se encontra na janela 414, são pessoas de 0 a 14 anos, o que nos torna aí nos traz aí, um campo vasto para evangelismo e discipulado das crianças. O Brasil possui um IDH de 0,79, o IDH varia de 0 a 1, então o Brasil possui IDH alto, que avalia condições sociais do país, né, como renda per capita, por exemplo, colocando o Brasil numa situação de país emergente. O Brasil era um país subdesenvolvido, hoje em dia é um país emergente, considerado no grupo dos emergentes. A população brasileira é uma população que é fruto da miscigenação do elemento indígena, do elemento europeu e do elemento africano. Essa junção formou a população brasileira, que é a mais miscigenada do planeta, e essa miscigenação tem como legado uma cultura vasta e abundante que tem sua peculiaridade em cada uma das regiões. O que nos une de fato é a língua portuguesa, porque nós temos um aparato, um gradiente cultural muito diversificado, cada região e até cada estado tem as suas particularidades culturais. Então, assim, por ser muito, muito grande o Brasil, por ser um território muito extenso, de proporções continentais, nós temos essa fragmentação cultural, né? Cada região com sua particularidade, e a língua portuguesa nos une. A família brasileira é uma família tradicionalmente pai, mãe e filhos, mas tem sido reformulada, né, por novas tendências ou nuances, já no presente e um futuro curto prazo, por conta da união homossexual, por conta dos excessos de divórcios, pais e mães solteiros criando filhos, né? Isso tudo tem a ver com a reformulação, não só no Brasil, mas no mundo ocidental, dos aspectos sociológicos e antropológicos da família, da reestruturação familiar nesses países, e o Brasil se ajusta perfeitamente nesse encaixe de reestruturação familiar. Em relação à religiosidade, aos aspectos religiosos, a religião católica predomina no Brasil, a que mais tem adeptos. Ela estabilizou já há muitos anos, né? Houve um crescimento nos anos 80, 90 por conta da renovação carismática, mas a religião que mais cresce é a religião evangélica. Em terceiro lugar, nós temos as religiões afro, aqueles que se declaram ateus, né? Que o ateísmo se encaixa no conjunto das questões religiosas. Então nós temos aqui um crescimento muito exponencial da igreja evangélica. No que se refere à janela 414, existem muitas ações nas igrejas evangélicas, se não todas, né, promovendo aulas para crianças, escola dominical para crianças, classes para crianças, eventos de integração e interação entre as crianças, né, onde o evangelho é ministrado, ou onde o discipulado é realizado. Eu vim de uma igreja que tinha um evento chamado a Camp Kids. Eles levam as crianças e adolescentes para um final de semana, e ali eles são discipulados, aprendem o evangelho, aprendem a necessidade de ter Jesus. A igreja que eu frequento atualmente, a congregação, eles promovem um evento chamado Acampa Dentro. A garotada vai lá, passa o final de semana lá. Enfim, o evangelho é pregado, eles são discipulados, e muitas outras, né, ações a igreja tem feito, se esmerando por atingir e discipular essa fase, né, essa faixa da vida, a janela 414. No entanto, algumas igrejas elas pecam no sentido de não promover essa interação com crianças de fora, com crianças não cristãs. E aí fica a sugestão para essas igrejas, no caso, né, para promover ações sociais como eventos esportivos, para atrair os amiguinhos, né, desses cristãos, para que venham ao evento da igreja, para que a igreja faça diferença na comunidade onde ela está instaurada, para que essas crianças também ouçam o evangelho e a necessidade de receber Jesus. No entanto, muitos trabalhos dessa natureza são feitos, né, por missionários, né, em áreas carentes, em áreas indígenas, por exemplo, aqui no Brasil.
Nós temos um trabalho, o Ronaldo Lindório tem um trabalho excelente com índios no Amazonas, no estado do Amazonas, mas existem muitas outras, né, obras missionárias que levam o evangelho a essas aldeias, essas áreas carentes, onde o governo não vai. Eles atrelam a obra social de alfabetização ao aprendizado do evangelho, a ministração do Senhor Jesus e o posterior discipulado. Essas obras são muito importantes porque as crianças, além de fazerem parte da igreja do futuro, são crianças que recebem com sinceridade. O Senhor disse, deixai vir a mim as criancinhas. Então, na verdade, as pessoas que trabalham com essas crianças estão fazendo a igreja do futuro prosperar. E a gente sabe pelas estatísticas que a maior parte dos cristãos receberam Jesus na infância. Então é de fundamental importância a pregação do evangelho para os pequeninos. Eu paro por aqui, espero que tenha sido de bom grado a contribuição para o Senão 2020. Agradeço por vocês terem me ouvido. Fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado. Costa Barros é conhecido pelo seu baixo IDH, pelo seu alto índice de violência. Mas Deus, no tempo dele, mostrou que Costa Barros também poderia ser conhecido pelo poder transformador que o Evangelho causa, não só nas pessoas, mas na sociedade. Deus estava ministrando no nosso coração naquela época de que a Casa Viver seria um ambiente de transformação de vidas e que em pouco tempo, em 10, 15 anos, aquelas crianças que nós estávamos atendendo ali naquele ambiente, elas iriam transformar a realidade de Costa Barros. E Deus iria colocar 100, 200, 300 pessoas que foram cuidadas na Casa Viver como agentes de transformação do local onde elas estavam morando, que é Costa Barros. Essa palavra foi ministrada o tempo todo na equipe missionária. Nós fomos o tempo todo trabalhando com Raoni, Laíse e a equipe, né, de voluntários radicais. E nós tivemos o privilégio de iniciar a Casa Viver aqui em Costa Barros. Em 2015, a Anaí começou a conversar com a gente sobre o sonho que a Junta de Missões Nacionais tinha de iniciar um trabalho com crianças e adolescentes, um projeto piloto que se tornasse um modelo no Brasil de proteção às crianças. E assim, nesse início de trabalho, tivemos alguns desafios e nesse desafio, alguns deles foram que projetos iniciavam aqui na comunidade do Chapadão, mas não tinham continuidade, eram coisas passageiras, não tinham como crescer. Até porque o que se dizia na comunidade era o seguinte: tudo em Costa Barros, na comunidade do Chapadão, é mais difícil. Você colocar um prego na parede é mais difícil. E aqui fizemos uma reforma de um templo da primeira igreja batista de Costa Barros, reformamos todo o espaço, fizemos adaptações das salas, do espaço do campo, do espaço da quadra, para que as crianças pudessem ter um local adaptado para elas, voltado para elas, com a cara de uma criança. Então essa reforma se tornou um marco na comunidade, porque todos que passam por aqui, tanto aqui na rua, tanto no trem, já conseguem observar e ver um espaço diferenciado na comunidade, que é o espaço das nossas crianças. A gente começou a ter muitos planos para esse lugar, a gente começou a sonhar muitas coisas, mas nós precisávamos de algo muito importante para que tudo fosse realizado. E a equipe começou a ser composta, né? Então veio a primeira missionária para a Casa Viver, que foi a radical Anne Carolina. E ali começamos o trabalho com potencialização, que é o reforço escolar, e atividades como futebol, para poder começar o trabalho com nossas crianças. E eu lembro que quando eu cheguei na comunidade, que eu olhei tudo ao redor e vi a Casa Viver, eu vi aquele lugar como um local de esperança para aquela comunidade. Quem me conhece de perto sabe o quanto eu sou medrosa, o quanto eu sou assustada, e com certeza estar ali era um desafio diário para mim. Mas todas as vezes que eu chegava naquele local, eu pensava que aquele lugar com certeza era um lugar de esperança para uma nova vida.
ver, né, as primeiras crianças a serem inscritas, participar disso, né, estar ali pertinho e ver os milagres acontecendo, os voluntários chegando, a casa ficando linda para acolher nossas crianças, com certeza. Não tem alegria que se compare a essa. Hoje a equipe é formada por 8 missionários, são mais de 100 crianças matriculadas no projeto. Já tivemos uma rotatividade boa no projeto, com mais de 200 crianças passando, e está sendo uma bênção. Uma dinâmica da comunidade é que ninguém sonha em morar em Chapadão. Então, muitas crianças acabam saindo da comunidade porque mudam para outros bairros. Então, por isso acaba tendo essa rotatividade. Hoje, as atividades que nós temos na Casa Viver, nós com todos os missionários, mais de 100 crianças, além da potencialização do futebol, tem atividade de dança através do balé, tem musicalização, atendimento na área emocional, através do atendimento individual, familiar, em grupo, também atende os missionários, fazendo atividades com discipulados, meninas do Rei Jesus, algumas atividades dessas que servem para nós podermos acompanharmos as crianças e as famílias. Faço parte da equipe da Casa Viver desde o primeiro ano do projeto. Aqui eu tive a oportunidade de implementar atividades de música. Nós começamos com o canto coral com as crianças que eram inscritas na época e nós tínhamos muitos sonhos aqui na área da musicalização. Mas para que isso acontecesse nós precisávamos de mais pessoas e nós oramos bastante. Foi então que chegou a minha xará, Laís Vieira, e depois que ela chegou a atividade de música foi muito potencializada. Finalmente conseguimos colocar em prática tudo que nós sonhávamos para a área da música na Casa Viver. Quando eu cheguei em 2018 para o Radical, a gente tinha um sonho, o sonho de colocar mais instrumentos aqui no projeto e fazer com que todas as crianças pudessem assim tocar um instrumento. Nós começamos a colocar o ukulele para as crianças de 7 a 14 anos e para as crianças de 4 a 6 anos a flauta. Nós também temos uma bandinha de instrumentos para musicalização e assim nós começamos a gerar nas crianças o desejo de ter os seus talentos aprimorados. E é uma experiência incrível ver crianças que achavam que não tinham talento algum, começando a aprender um instrumento e além de aprender, também nos ajudar nas aulas a ensinar as outras crianças que estavam com mais dificuldade. Eu sou um dos responsáveis pelo discipulado. E no discipulado é o momento que a gente tem com as crianças, não só de compartilhar a palavra, mas também de se divertir. Um momento que a gente tem de alegria, um momento onde a gente compartilha muitas coisas que a gente passa na nossa semana. E é um momento alegre de verdade e que a gente consegue compartilhar a palavra de Deus também junto com as crianças e compartilhar experiências e que a gente consegue crescer junto com elas. A gente vai poder viver um discipulado, de fato, vida na vida, convivendo, para que a gente possa formar nessas crianças pessoas que vão mudar a realidade dessa comunidade aqui. Tem sido uma grande alegria fazer parte desse time da Casa Viver. Crianças e pais têm aceitado Jesus em seu coração e nós temos visto os milagres de Deus através de tudo isso que tem acontecido. E hoje nós já temos 15 crianças que tocam flautinha. Nós também temos uma banda aqui da Casa Viver de crianças que tocam bateria, baixo e participam do louvor também da PIB de Costa Barros. Nós temos cerca de 80 crianças hoje que sabem tocar o ukulele e assim fazem parte da nossa banda da Casa Viver. E é incrível ver o que Deus tem feito aqui na Casa Viver e o que Deus tem feito na vida dessas crianças e também nas suas famílias. A gente é muito feliz fazendo parte disso e temos ainda muitos sonhos. E eu sei que Deus tem muito mais para fazer aqui ainda. Através do projeto Casa Viver, em parceria com a Primeira Igreja Batista Costa Barros, nós temos visto famílias sendo resgatadas, crianças tendo perspectivas além do cotidiano de violência na qual estão inseridas e na qual vivem. Somos muito gratos a Deus, porque no tempo dele, Ele ouviu o nosso clamor e nos apresentou esse projeto, que é bênção não só em Costa Barros, mas em vários estados da federação. E nós não temos palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui.
não imaginávamos que chegaríamos e alcançaríamos tantas coisas, mas também temos certeza de que Deus, que é o dono dessa obra, ainda fará muito mais além daquilo que nós imaginamos. Hoje temos aqui a irmã Helenice dos Santos. Dá um oi pra gente. Tudo bem? Olá, pessoal! A irmã Helenice, da Assembleia de Deus Central do Boaçu, pastor Otoniel Brito. Obrigado, pastor, pelo apoio. A irmã Helenice faz o trabalho com a boneca Faniquita. Exatamente. Faniquita, a amiguinha da criançada. Exatamente, é isso aí. Boneca Faniquita. Como é que é o trabalho que você faz, irmã? Bem, nós trabalhamos com o Ministério Infantil e Juvenil, né? Com o desejo e o prazer de levar Jesus à criança de 0 a 100 anos. Já estamos há 20 anos nesse ministério, trabalhando dessa forma. É um trabalho itinerante. No momento, eu não atuo dentro da igreja local, mas dou um suporte que é nesse. Mas o nosso trabalho é muito fora, né? Muito a outras igrejas. E dessa forma a gente tem trabalhado para o Senhor, alcançando crianças para o reino. Então, assim, o trabalho da irmã apoio à igreja local, mas o foco é trabalho externo, é o campo. Isso, exatamente. Né? Antes de gravarmos aqui, a gente bateu um papo sobre todo o contexto, e uma coisa que eu gosto de passar para que cada líder de grupo que faz a pesquisa de suas regiões procure dos missionários de suas regiões de pesquisa é saber o seguinte do missionário. Missionário, se você tem algo a dizer de suma importância para os seminaristas que estão estudando o seu campo de atuação, quais serão os assuntos assim que você entende ser indispensável para passar para esses seminaristas? E eu repito a pergunta para você, irmã Helenice. O que para você, irmã, é indispensável? Você precisa, nós, estudantes, entendamos como prioridade nesse trabalho com crianças? Preciso ter conhecimento, me habilitar para poder desenvolver esse trabalho da melhor possível. Deixa eu fazer um parêntese aqui então, irmã Helenice, que nós estamos tendo como literatura base dos alunos do Betel o livro Pescadores de Crianças de Charles Spurgeon. E quando ele trata de capacitação, ele fala exatamente o que a irmã disse. Os melhores mestres da igreja têm que ser aqueles que tratam do ensino para as crianças. É indispensável, não tem como trabalhar com crianças sem capacitação. Bem, eu tenho 2 crianças e que estão exatamente nessa faixa etária, tá? Uma de 6 e um de 4. E são crianças que são meus não, mas é da geração deles. Eles têm observações e colocações que, se você não estiver preparado para responder, você vai levar uma surra dessas crianças. Crianças de hoje não são as mesmas de quando eu tinha 4 anos de idade, não mesmo. A quantidade de informações que ele recebe é muito grande. Então, o preparo, como é que foi que você me disse mais cedo? Não basta gostar, né? Só gostar é um requisito. É obrigação. Exatamente. E eu aprendi o seguinte, que para você trabalhar com a criança, não é somente o gostar dela. Você tem que amar primeiro a Deus, entender que essa criança precisa dele. Eu preciso amar a obra de Deus, amar o Evangelho, amar servir Jesus para poder alcançar essa criança. E como eu falei, não adianta só... Eu sei trabalhar com criança, eu boto lacinho, eu boto bochechinha, e vou trabalhar com criança. Não, tem que saber como desenvolver esse trabalho com a criança. Como fazer esse trabalho, o método que você vai usar, as habilidades, os recursos que você vai usar, as aplicações que você precisa fazer para realmente fazer essa criança entender o contexto do plano de salvação, do seu crescimento espiritual. Então, isso é muito importante. Não é chegar lá aonde estão as crianças, ou a criança, né? Porque pode ser uma, como pode ser um grupo, e você só contar a história da Bíblia e falar nosso que está no céu e cantar uma musiquinha engraçada ou uma musical. Não é isso. Nós precisamos ter a conscientização de que é preciso nós estarmos capacitados, habilitados, posição para fazer, para levar essa criança a Cristo, mas com uma bagagem que realmente vai dar estrutura para ela crescer do jeito que a gente deseja na presença do Senhor. Eu queria saber da irmã Helenice
Qual é a sua percepção sobre a realidade da igreja nessa relação da evangelização e discipulado infantil? A evangelização é o primeiro degrau. Em todo o nosso contexto de evangelho, a evangelização é o ide por todo mundo, não é? Precisamos ir pregar. A criança está incluída nesse ide por todo mundo. Então, a evangelização é fundamental, é o pescar. Quando nós pescamos essa criança, né, trazemos a Jesus, informamos para ela que ela tem necessidade de Jesus, formamos essa criança, né, trazemos essa criança pela evangelização, nós precisamos gerar, né, criar agora essa criança a presença do Senhor, que vai desenvolver o discipulado. Esse discipulado, infelizmente, ainda é muito precário em muitas igrejas. Em muitas igrejas, a arte, vamos colocar assim, de discipular a criança é um pouco meia deficiente. As pessoas acham que já evangelizamos, fizemos o culto, a criança aceitou Jesus e agora ela já é Jesus, bota ela no conjunto e traz ela para a escola dominical, a gente vai continuar contando a história da Bíblia para ela e acabou. Ela aceitou, acabou o culto, xingou, né, um palavrão. Que isso, criança? Que isso, menino? Você Jesus agora não xingar, não. Nós esquecemos que ela é uma nova criança, mas que ela precisa ser tratada, precisa ser desenvolvida. E esse desenvolvimento vem pelo discipulado. Discipulado são as aplicações que ela vai receber da lição palavra, da estrutura da palavra, para ela ter condições de crescer, aonde vai ser formado a conduta nesta criança. As igrejas, infelizmente, não estão se conscientizando dessa necessidade. Não basta evangelizar, eu preciso discipular. Discipulado tem que ser bem feito para que essa criança, formando nela a conduta cristã, ela consiga dar bom testemunho de uma vida de cristã, de uma vida com Cristo. E isso é possível. Uma criança, ela pode testemunhar de Jesus. No caminho que nós temos tido de anos, eu tenho tido experiência de ver crianças testemunhando de Jesus, servindo ao Senhor, tendo prazer em servir ao Senhor. Não está ali porque o pai quer, porque a mãe quer, ela está ali porque ela quer, porque ela entendeu. E isso é muito bom. E ela dá testemunho no meio da sua escola, no meio dos seus coleguinhas, no meio da sua vizinhança. Então, essa criança, ela preparada, trabalhada, ela tem condições de fazer isso. Mas é importante não esquecer, o discipulado precisa ser bem feito, bem trabalhado. O discipulado não é só botar na escola dominical e contar a história da Bíblia para ela. É gerar nela o desenvolvimento espiritual, que é muito importante, que é fundamental. Que aí ela vai passar de peixinho para ovelha, né? Na evangelização, a gente trabalha como a pesca, né? E no discipulado, que é o crescimento espiritual, a gente vai trabalhar ela como uma ovelhinha. Então, ela precisa receber todo o aparato, tudo que é necessário para ela se fortalecer na presença do Senhor. Interessante que a gente estava aqui conversando, né? E entramos no assunto responsabilidade da família cristã com relação às crianças. Porque em alguns momentos percebemos, né? Que algumas famílias entendem que se a criança está lá na salinha infantil, o trabalho está feito com a criança. E não é bem assim, né, irmã? Tem o trabalho feito em casa. Os pais cristãos são os primeiros responsáveis pelo discipulado e evangelização das crianças. Como você falou, nossas crianças precisam aceitar Jesus. Como a gente pode falar um pouco mais sobre discipulado e evangelismo infantil dentro do lar? Quando a família, Fernando, tem já, né, um suporte, né, do evangelho, já serve ao Senhor Jesus, ela precisa estar ligada, ela tem que estar unida à igreja, para que a criança tenha todo o suporte para ela crescer. Muitos pais já conhecem a verdade, então eles trabalham o culto doméstico, eles fazem a aplicação da palavra dentro de casa, eles dão testemunho de Jesus.
entendeu? Ele se interessa, a criança está aprendendo na sala da EBD, lá no culto infantil, então os envolvidos. E isso é muito bom, porque vai fortalecer essa criança e dar o suporte que ela realmente necessita. Mas há muitos também, infelizmente, não têm essa visão, não têm esse entendimento e acham que a responsabilidade é só da igreja, é só das irmãs, da professora da escola da EBD, né, ou do culto infantil, ela é responsável, que eu vou para o culto e meu filho vai lá para aquela salinha, vai ficar trancado 2 horas com a irmã, e ela que deu o jeito dela com o meu filho. E não é isso. Aí precisa estar unida a família está unida à igreja. É muito importante o pai, a mãe, saber qual é o que meu filho está aprendendo na EBD ou no culto infantil, para que eu possa levar isso para dentro de casa e continuar esse trabalho lá dentro de casa. Fazer com que a criança ela continue desenvolvendo isso no decorrer da semana. Isso é muito importante. Essa interação de família é fundamental. Embora a gente saiba que tem criança, é só ela na igreja. Ela não tem um suporte em casa. Então, a igreja ela vai funcionar como igreja e família, né? Que a igreja e família ela vai funcionar como esses 2 papéis. Ela vai dar esse suporte para essa criança, né? Vai dar esse apoio para ela, essa formação para ela e acompanhar essa criança a ponto da igreja ter acesso a essa família que ainda não recebeu Jesus, mas que através da criança ela pode ter um acompanhamento. E o pai que ainda não é evangélico, a mãe que ainda não é evangélica, pode entender, poxa, meu filho realmente está sendo amparado ali, recebendo boas instruções. E quem sabe, como a gente tem visto a experiência, essa família ser alcançada também para Jesus. Então, família e igreja são fundamentais para o desenvolvimento discipulado desta criança. Spurgeon fala disso também, né, no seu livro, né? Ele fala que a gente investe muito em pessoas de idade e esquece das crianças, né? As crianças, elas estão iniciando a vida, né? Então, elas têm muito mais para aprender do que uma pessoa que já tem 50, 60 anos, né? Então, elas demoram muito mais para aprender. E a criança, não. Ela está no início, ela aprende muito mais rápido, né? E depois, para disseminar, ela também tem uma vida muito mais longa para poder transmitir esse evangelho. Então, ela bem instruída, bem alimentada e bem enraizada no evangelho, ela vai gerar muito mais frutos. Essa é a verdade. Com certeza, você foi muito feliz na sua colocação. E uma que eu vou endosar é que você observa, o adulto vai lá na frente, aceita Jesus, ele pega o nome dele, pega o endereço, pega o e-mail, o WhatsApp dele, dá a Bíblia para ele, leva ele no canto, faz oração com ele, faz todo um ato. A criança aceita Jesus, passa a mão na cabeça dela, pronto, acabou. Ninguém vem dar um abraço, ninguém pega o nome da criança, não faz esse acompanhamento, não faz uma consolidação com essa criança, não dá nada para ela, como se ela estivesse fazendo uma coisa qualquer. Quando eu estou ministrando, eu consigo perceber muitos adultos que, ao ver que está indo lá na frente aceitar Jesus, coisinha de criança, e não acredita que a criança ela é capaz de crer e que ela precisa ter todo esse aparato também. A gente precisa ter essa conscientização de que é preciso fazer da mesma forma que se faz um adulto, se fazer com a criança. Por ela ser crédula, por ela acreditar, podemos perder essa oportunidade. Sabe, quando eu fico te ouvindo aqui, irmã, você me faz perceber, da experiência própria, muitas vezes a criança não fica na memória dela a lição da tia, mas fica lá enraizado no coração dessa criança a atitude de quem cuidou dela, a atitude de quem levou, de quem apresentou Jesus para ela. E isso cria raiz. Isso é coisa que a pessoa vai levar para o resto da vida. Eu concluo, assim, da minha parte, eu concluo que o trabalho com crianças tem que ser uma das linhas de frente de toda e qualquer igreja que deseja ser sadia e relevante na sociedade. Se nós queremos proclamar o Evangelho de Cristo e fazer com que ele alcance geral, o começo é pelas crianças. E se não tiver parte da liderança, essa conscientização, isso vai se perdendo ao longo do tempo. E a gente precisa entender que o inimigo das nossas almas é investir no pesado para que as crianças elas não sejam alcançadas pelo reino de Deus. E nós, como igreja,
Devemos nos posicionar mesmo, nos habilitar, nos capacitar, tomarmos mesmo uma atitude, essas crianças para o reino de Deus, discipulando elas no Evangelho. Falando em discipulado, não tem como a gente não fechar a nossa conversa com esse assunto, né? Quando a gente olha para a criação de pessoas, vamos falar assim, né? Quando a gente olha, a gente consegue perceber que a nossa sociedade ela tende a retardar o amadurecimento dos filhos. Então, assim, chegamos ao ponto hoje de deparar com meninos de 30 anos, e não homens de 30 anos. São meninos que fazem a barba, que passam navalha na cara, mas meninos, atitudes ainda infantis, não atitudes condizentes com a idade. Só que isso não é assim, do 20 para o 30 vira uma chave. Isso começa no princípio, né? E aí você não tem como não falar do discipulado propriamente com as crianças. Né? Por que eu estou falando disso? Na nossa conversa prévia, a gente estava falando do desenvolvimento da fé da criança. Por favor, fala um pouco mais disso para a gente, desse trabalho de discipular, de desenvolver a fé para que a criança amadureça na fé e aí sim atinja estatura no reino de Deus, por favor. Vale a pena e é um ponto muito importante após a evangelização. Após a evangelização, alcançamos a criança para Cristo, dá-se início ao trabalho de discipulado. Esse discipulado não pode ser de qualquer maneira, porque o discipulado ele vai formar a conduta cristã nessa criança, vai formar a personalidade de Cristo nela, vai ajudar ela a crescer, se desenvolver na sua vida espiritual. Eu costumo pegar, como eu estou ministrando, que com meu filho na escola, eu quero que ele saia do pré-1 para alfa, que é o primeiro ano, o segundo, o terceiro. Eu não quero que ele pare, eu quero que ele continue, alcance a pós-graduação, se forme, seja usado na sociedade. É essa a minha visão quando eu ponho meu filho na escola. E na igreja, no contexto espiritual, é a mesma coisa. Aceitou Jesus, ele precisa agora ser trabalhado. E, infelizmente, nós deparamos com igrejas, com liderança, que não dão valor a isso. Que Jesus bota lá no conjunto, não está lá no conjunto, e aí não se preocupa se ela mudou de conduta, se ela está produzindo condutas desejáveis, né, que são fruto do Espírito, se ela está crescendo, se ela está amadurecendo, está fortalecida na fé. E isso é muito importante. Então, a igreja hoje, infelizmente, em sua maioria, não tem atentado para isso. É uma questão de conscientização. A criança aceitou Jesus, preciso fazer um trabalho a fundo com ela. Não é contar a historinha só da Bíblia, como muitos têm feito. Não precisa só receber a historinha da Bíblia. Ela tem que ouvir o conceito da Bíblia e tirar ali aplicações para a vida dela que vão ajudá-la a crescer lá na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é o que diz Pedro. Cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E isso é para as crianças também. E não é simplesmente evangelizamos, acabou o nosso trabalho. Não. Evangelizamos, começou o nosso trabalho. Vamos para discipular essa criança, tratar ela, fortalecer ela, que ela não seja um menino na fé. Amém. Irmã Faniquita, por favor, faça suas considerações finais. Antes de mais nada, muito obrigado. Que prazer te conhecer. Muito obrigado. Em nome de todo o centro acadêmico dos alunos do Betel, posso dizer muito obrigado. Foi um prazer. Espero um dia poder conhecê-la pessoalmente e poder te dar um abraço e falar, olha, que alegria, que alegria. Muito obrigado. Amém. Por favor, está com a palavra. Eu quero agradecer. Eu estou feliz porque eu tive o prazer de fazer o curso de Pedagogia Cristã no Seminário Betel. Né? Eu tive o prazer de fazer esse curso aí, foi muito bom, muito produtivo, porque aquele que trabalha com a criança, ele não pode simplesmente achar que já sabe tudo. Ele tem que sempre procurar, estar sempre se reciclando, sempre aprendendo, sempre se aprimorando para melhor servir o reino de Deus. E eu gostaria de deixar aqui que a fé é o único requisito para que uma criança ou um ser humano tenha propiciação.
E a criança ela é capaz de crer, então nós precisamos aproveitar isso, certo? E deixar também que hoje em dia é urgente e é gritante, vamos colocar assim, a necessidade de levar as crianças a Cristo primeiro, para que elas possam receber realmente uma nova vida, né? Aceitando Jesus como seu Salvador, e depois nós darmos para esse crescimento, para que ela seja discipulada, aprimorada, né? na palavra de Deus, e aí ela está sendo formada, sendo trabalhada na sua cristã, onde ela vai ser a igreja forte de amanhã, e que vai temer ao Senhor, que vai amar o Senhor, e isso é possível fazer enquanto criança. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo. Jesus falou, deixai vir as minhas crianças, porque dos tais é o reino. E nós podemos perder essa oportunidade de maneira nenhuma. O tempo é agora, né? Não que a igreja não tenha feito num todo algo, mesmo que às vezes precariamente, aí está fazendo alguma coisa, mas ela pode fazer muito mais através do conhecimento, através da habilidade, através da atitude. Ela pode fazer muito mais, tendo essa visão de que a criança ela faz parte do reino de Deus. E foi o próprio Jesus que falou isso. Deixai vir as minhas crianças, não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? E eu estou feliz porque eles estão aí se capacitando, se aprimorando, né, para poder servir o reino de Deus da melhor maneira possível, principalmente quando se diz ao ministério infantil, ou seja, a uma criança. Então, quando você vê uma criança, você pode ver, você pode olhar para ela assim, ali vai um possível servo do Senhor, um possível adorador. Só depende de mim evangelizá-la. Mais uma vez, irmã, muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi um prazer. E, pessoal, é isso aí. Um abraço a todos.